mulheres! Olá! Eu sou Andressa Siegel, eu sou fundadora do Reinventa e estou pela primeira vez fazendo um vídeo pro YouTube. Gente, o YouTube é muito bom, porque aqui eu consigo aprofundar nos assuntos e consigo falar em mais detalhes com vocês do que no Instagram. E como eu prometi para vocês, nós vamos falar sobre How Women Rise. É maravilhoso e eu achei que seria muito bom como um primeiro livro para a gente discutir. A Sally, ela escreveu o seu primeiro livro, que eu vou fazer uma colinha aqui embaixo e colocar o título do livro dela, que ela escreveu em 1990. Ela publicou em 1990 um livro que ela fez pesquisas com lideranças femininas e é o assunto que ela estuda desde essa época. Então faz mais de 30 anos que a Sally fala sobre isso, sobre empoderamento feminino, principalmente nas corporações, e ela tem muita bagagem, como vocês podem imaginar. O Marshall, ele é autor de um best-seller chamado What Got You Here Won't Get You There. Ele comenta sobre como o sucesso, o que você sabe, não vai te levar para o próximo passo. Então o Marshall e a Sally, eles juntaram esses dois conhecimentos fantásticos de muitos anos, de muitas pesquisas, para falar sobre como quebrar os 12 hábitos que nos sabotam, que nos seguram e que servem como obstáculos para a gente chegar aonde a gente quer. Esse livro ele fala sobre o mundo corporativo e eu decidi fazer com vocês um paralelo entre as coisas que a Sally e o Marshall falam de hábitos que nos seguram no mundo corporativo. Eu quero fazer esse paralelo com o mundo digital e com o mundo do empreendedorismo, porque é sobre isso que o Reinventa fala. Bom, a Sally e o Marshall já começam o primeiro capítulo dando alguns tapas de luvas importantes em nós mulheres, porque eles trazem um olhar do quanto nós fomos criadas para agradar, o quanto nós fomos criadas para sermos perfeitas e o quanto a gente começa pedindo desculpas. Mesmo que qualquer coisa que tenha acontecido não seja nossa culpa, a gente começa já pedindo desculpas. Então o que eles trazem é que eles entendem o quanto nós mulheres temos barreiras externas, coisas que fogem do nosso controle, por exemplo, lideranças masculinas que são machistas, pessoas que não te escutam, pessoas que vão roubar o seu trabalho, suas conquistas, suas ideias. Então eles querem tirar do livro qualquer tipo de barreira que seja externa, que a gente não consiga lidar, que a gente não consiga mudar, e querem falar de barreiras que são internas, barreiras que às vezes a gente não percebe, barreiras que nós fomos criadas com elas, e eles querem mostrar formas da gente tirar esses sabotadores, tirar do nosso hábito de ser. E uma coisa muito interessante que eles falam é do quanto muitas vezes esses hábitos parece que são intrínsecos de nós. Parece que eles fazem parte da nossa personalidade. E eles mostram do quanto não é uma verdade. É que eles se tornaram, como o próprio nome diz, hábitos. Então a gente está habituada a agir de uma certa forma em diferentes situações. E é muito difícil para o cérebro entender que ele pode e deve agir de outra forma, que ele pode pensar de outra forma e tudo mais. Então é interessante eles trazerem isso. E aí eles trazem também essa questão da neuroplasticidade que acontece no cérebro, que mostra, os cientistas já comprovaram que o nosso cérebro ele consegue sim aprender coisas novas, ele consegue reaprender. Então, digamos que sou tímida, mas eu consigo superar esse medo. E em outros medos, em outras posturas que eu posso ter. O importante, que é por isso que eu trouxe esse livro, é a gente dar luz a esses problemas, a esses obstáculos, você tomar conhecimento, reconhecer que você tem isso, e aí você trabalhar em cima. Com a neuroplasticidade, não quer dizer que é algo impossível, mas também não quer dizer que é algo fácil. Então a neuroplasticidade vai te ajudar a você mudar o que antes você entendia que era parte de você mesma. Uma coisa muito legal que o Marshall fala, ele fala isso no livro dele, que é best-seller, e traz esse ponto de vista para esse livro. Seus comportamentos te levaram até um caminho, te levaram até o sucesso, e óbvio, o sucesso depende para cada pessoa, é muito subjetivo, mas o que te levou até aquele passo, até aquele lugar,
não vai te levar para o próximo lugar. Inclusive, tem comportamentos que podem ter funcionado antes, mas que começam a atuar contra você. Tem mulheres, por exemplo, que trabalham com maquiagem. Uma coisa é você fazer uma maquiagem ao vivo para as pessoas verem, né, na sua frente. Outra é você fazer uma maquiagem para um programa de TV, para um vídeo. Tudo é muito diferente, então você tem que se moldar, reaprender e criar novos hábitos. E já nos primeiros capítulos, eles trazem alguns casos de mulheres que eles usam como exemplo ao longo do livro. E eles começam a usar essas mulheres como exemplo até para mostrar de coisas práticas que elas executam, que são hábitos que elas nem percebiam que era uma barreira. E aí eu gostei tanto disso que eu quis trazer a minha própria vivência para exemplificar alguns hábitos. Então, o primeiro caso que aconteceu comigo foi que eu sempre fui uma pessoa nas empresas que me interessa em saber mais. Então, eu cuidava de X, mas eu gostava de entender mais sobre o negócio, sobre as outras áreas e o quanto X afetava Y, X, PTO. Então eu sempre fui essa pessoa que gostava de conversar com outras pessoas, com as outras áreas, entender os outros desafios, entender impactos. É o que a gente chama de pensamento sistêmico ou visão sistêmica. Então quando você consegue ter esse olhar 360. E é algo que eu fazia com muita facilidade, é algo que sempre gostei muito. E as pessoas traziam como era uma coisa positiva da minha personalidade e que contribuía muito com a empresa. Porém, inclusive dá até para chamar posto Ipiranga, né? Posto Ipiranga é aquela pessoa que qualquer dúvida você vai até aquela pessoa. Onde que tá isso aqui? Com quem eu falo? Eu sempre sabia a resposta. Ou se eu não sabia a resposta, eu fazia de tudo para ir atrás e descobrir e ajudar aquela pessoa. Isso é uma pessoa proativa, né? Uma pessoa com espírito empreendedor, de líder e tudo mais. Só que o que acontece? Eu comecei a ouvir em alguns momentos que eu deveria aparecer mais, que eu deveria ser mais notada. E eu achava aquilo injusto. Eu ficava, gente, como assim eu preciso aparecer mais? Eu já tô falando com toda a empresa, as pessoas me conhecem. Como assim? E aí eu percebi, depois de um tempo, que algumas pessoas específicas precisavam saber o que eu estava fazendo. Elas precisavam saber qual que era o meu impacto. E isso vai acontecer também no mundo digital. Então, as pessoas precisam te conhecer, você precisa ser encontrável, as pessoas precisam saber do seu conhecimento, da sua autoridade, do que você oferece. E é muito simples a gente cair nisso de achar que as pessoas naturalmente, espontaneamente, vão te conhecer, vão saber sobre o seu trabalho. Então eu tive que colocar isso como uma tarefa mesmo, de manter pessoas específicas alinhadas e sabendo do que eu estava tocando. Mas não no sentido de microgerenciamento, mas sim trazer pontos relevantes, qual era o impacto que eu estava trazendo e como que eu estava contribuindo e tudo mais. Claro que a forma de você fazer isso no corporativo é diferente de você fazer no digital. Como é que o meu cliente vai saber o que eu estou fazendo? Como é que o meu cliente vai saber sobre a minha autoridade, sobre o meu conhecimento? Como é que eu posso contribuir? O impacto que eu posso causar nessa vida? Então, reflita também, esse é um dos hábitos, tá? Da gente achar, primeiro, a gente achar que as pessoas espontaneamente vão saber sobre o que a gente faz. E o segundo impacto é a gente não falar sobre as nossas conquistas, a gente não falar sobre o que a gente sabe. Mostre, leve isso para o digital, porque no digital é a tua vitrine, é onde está teu cliente, teu potencial cliente. Tem uma frase que a Sally e o Marshall falam que eu acho emblemática. Eles falam que a primeira coisa é você reconhecer que certos hábitos não te servem mais. E para você reconhecer, você precisa aprofundar em várias camadas. O que é aprofundar em várias camadas? É muito sobre autoconhecimento. Por isso que eu falo sobre autoconhecimento antes de qualquer outra dica de marketing digital. Porque já tem muita coisa sobre marketing digital, já está saturado. Mas falar sobre autoconhecimento, falar sobre marca pessoal, falar o quanto a gente precisa se conhecer para daí arriscar, isso poucas pessoas falam. Então, por isso que também eu trouxe o How Woman Rise, para justamente provocar vocês, de vocês aprofundarem nas camadas e começarem a se auto-perceber. Se auto-perceber não é sempre fácil. É como se você tivesse um toque. Então, se você tem um toque, um gatilho, faz um som estranho, alguma coisa assim,
você talvez não se perceba. Então você vai precisar se gravar, você vai ter que pedir para alguém te policiar. E a mesma coisa para esses hábitos que nos servem como sabotadores. Então a primeira coisa é você achar uma pessoa aliada que vai te policiar e vai falar: olha, você está se sabotando, olha o que você está falando, está criando coisas na sua cabeça, são vozes da sua cabeça. Então é bom você ter essa pessoa aliada. Eu espero que vocês tenham ficado empolgadas com esse livro, porque eu acho ele bem interessante. Quem tiver interesse, ele tem 230 páginas, ele não é tão grande. Gente, ele tá todo amarelado e surradinho, não sei se eu comentei com vocês, mas ele é livro gringo mesmo, veio de fora. E ó, a gente tem que parabenizar as editoras brasileiras que prezam muito pelo material, porque olha, de fora é um material que facilmente estraga. Ainda mais quando você tem gato e tudo mais. Mas ó, só 230 páginas e é uma leitura bem gostosinha, passa super rápido e tem vários insights. Então no próximo vídeo eu vou entrar em profundidade em cada hábito e acho que vai ser bem interessante para vocês que estão com esse desafio de começar a ir para o digital, divulgar seu negócio, conquistar clientes. Então um beijo, fiquem bem e até a próxima!